Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já ouviu esse versículo bíblico? O que Jesus queria dizer com esse versículo? Vem comigo que eu tenho uma mensagem apoteótica diretamente do coração de Deus para o vosso coração. Aperta o cinto porque vamos decolar. Solta a vinheta. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os irmãos, ouvintes e simpatizantes dessa fé pelo qual nós cristãos professamos. O texto de João, capítulo 3, versículo 14, vai falar sobre a morte de Jesus, sobre o que Jesus estava falando naquele momento, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que Jesus fosse levantado numa cruz lá no madeiro. Só que para entendermos melhor esta explicação, esse texto, é necessário nós entendermos o livro de Números, capítulo 21, versículo 4. É lá que encontra-se o original desse texto, o seu contexto, as suas premissas. Números capítulo 21, versículo 4, vai dizer que o povo tem acabado de sair de uma vitória, porque Deus assim o concedeu, e o povo agora sai e reclama contra Deus e contra Moisés. E Deus fica irado com essa situação, porque Deus já não está mais suportando aquele povo. E agora Deus envia serpentes no deserto para que o povo morresse. E a minha Bíblia vai dizer que o povo começa a morrer aos pouquinhos. Daí o povo se arrepende, chega até Moisés e diz: Moisés, ora para Deus para que ele repreenda essa serpente. Nós pedimos perdão. E Moisés fala com Deus e Deus diz: levanta uma haste com uma serpente de metal. E será que todo aquele que olhar para a serpente, este ficará curado. Todo aquele que for mordido, basta simplesmente olhar para a haste que está a serpente de metal e será curado. Assim Moisés fez. E todo aquele que era picado pela serpente lá no deserto, olhava para a haste, a cruz que estava a serpente de metal, e este era curado. Pois bem, você já entendeu o contexto dessa história. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? O que a Bíblia quer deixar explícito para nós é simples. Esse texto de Números capítulo 21 e o versículo 4 está prefigurando a morte de Cristo, de como ele morreria. É uma tipologia de Jesus Cristo. Quando Moisés levanta a cruz, uma haste, e coloca a serpente de metal, estava simbolizando Cristo. Era isso que Jesus Cristo estava querendo dizer, que ele iria morrer em um madeiro, iria morrer em uma cruz, pelos meus e os seus pecados. Mas, irmão, eu não entendi isso. Explica direito. Eu vou elucidar, eu vou deixar bem tangível para que você possa compreender. Eu vou deixar esse texto bem plausível o máximo possível. Todas as vezes que nós pecamos, automaticamente nós morremos. E quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós vamos morrendo a cada dia. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
A cruz que Moisés levantou no deserto simboliza a cruz que Jesus morreu. A serpente está simbolizando Satanás, porque este que vem todas as vezes querer acabar conosco, ele que vem com o pecado e ele que nos pica, e muitas das vezes nós acabamos morrendo sem a salvação. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós devemos olhar para a cruz onde Cristo morreu. E todas as vezes que nós olharmos para a cruz, nós devemos pedir perdão a Deus e Ele nos sarará e nos perdoará. Era isso que Jesus estava dizendo: olha, eu vou pagar uma dívida que vocês não podem pagar. Porém, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado que é fiel para nos defender. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Jesus Cristo lá na cruz e pedir perdão pelos nossos pecados, e Ele irá nos perdoar. Porque se você peca e você não se arrepende, é apenas remorso. E quem sente remorso não vai para o céu. Assim como Pedro negou Jesus, este pecou, mas ele arrependeu-se imediatamente do seu pecado. Porém, Judas chorou, sentiu remorso, e este não teve a salvação. É isso que a Bíblia nos deixa a entender. Porém, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero que você entenda é que ninguém é perfeito, mas estamos no caminho da perfeição. Então, todas as vezes que você pecar, olhe para a cruz, porque Cristo, Ele vai estar de braços abertos sempre a te receber. Não importa se você matou, se você roubou, se você adulterou, se você fornicou, não importa o seu pecado, ele não é maior do que o amor de Deus, porque o amor de Deus é imensurável. Corrijo, é incomensurável. É um amor que não pode ser medido. Nunca vamos medir o amor de Deus. Sabe por quê? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que vida eterna é essa? É a salvação. É a salvação eterna, onde iremos morarmos no céu. Só que no céu não entra pecado. Então precisamos nos prepararmos aqui, porque no céu só vai entrar quem está preparado. Então, se você pecou, arrependa-se enquanto é tempo. Não importa onde você caiu, onde você errou, aprenda com o seu erro. Jesus vai dizer a carta à igreja de Efésios: lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Então precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos arrependermos hoje, porque o amanhã não nos pertence. E que você possa ficar com essa mensagem e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Compartilhe com os seus amigos e familiares. Desde já deixe o seu like para ajudar o canal. E inscreva-se se você ainda não é inscrito. E que Deus continue abençoando a todos e nos dando entendimento para que assim possamos expandir o seu evangelho. Que ele cresça e eu diminua. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja com todos, hoje e para sempre. Amém.